Sucessão familiar, um tema importante que deve ser visto com cuidado e com carinho ao mesmo tempo, porque ele é necessário nas empresas familiares. E as empresas de pequeno e médio porte, muitas vezes não se atentam a isso, achando que o tempo é infinito, e ele não é. E hoje, sob o olhar de quem deu continuidade a uma empresa familiar, nós vamos entender como foi esse processo, as dificuldades, tudo que foi e é enfrentado no dia a dia de quem recebe uma empresa familiar. Com Maybi Tasquete, é um prazer te receber, diretora da Castelo Móveis e Decorações. Maybi, vocês têm uma história sensacional de uma empresa familiar. E como é que foi receber essa empresa? Houve uma sucessão familiar? A gente quer saber tudo, inclusive das dificuldades e como vocês, né, você e o seu irmão a superaram. Lelinha, quando a gente fala de sucessão familiar, né, de passar o bastão de uma geração para outra, a gente fala muito de planejamento. É um processo que ele tem que ser feito antes de acontecer alguma coisa, né? E no meu caso, aconteceu para a gente pensar a partir daí. É um assunto que ele tem que ser discutido, mas eu vejo que é uma dificuldade talvez das empresas pequenas e médias e familiares, como a gente está muito envolvido no negócio, você acaba às vezes deixando o planejamento um pouco de lado. E o planejamento ele é fundamental. Então, quando eu assumi a Castelo, que foi em 2013, na verdade eu nem imaginava que eu assumiria, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Geografia pela Unesp Rio Claro, meu irmão fez Administração Pública na Unesp Araraquara, e os meus pais estavam tocando a Castelo Móveis. E em 2013, o meu pai faleceu, ele teve um tumor no reto, e foi aí que eu e meu irmão entramos no negócio. Então, uma fatalidade, né? Algo que ninguém imaginava aconteceu, e foi aí que a gente acabou assumindo a empresa. E tem até um estudo da PwC que diz que apenas 36% das empresas, quando passam da primeira para a segunda geração, elas continuam existindo. Então, não é nem metade, né? Não é nem menos metade. da metade quando passa da primeira para a segunda geração. Quando a gente já fala de segunda para terceira geração, esse dado cai para 17%. E de terceira para quarta já cai para 9%. Então, por quê? Porque não se tem um planejamento estruturado para realmente se dar continuidade. Então, às vezes o filho não quer, o neto não quer, ou então até quer, mas quer ter só o bônus e não quer ter o ônus, ou então tem divergência de valores, divergência de propósitos. Enfim, encontra-se uma série de desafios e de empecilhos. E nós encontramos esses desafios, primeiro porque eu e meu irmão, nós não éramos gestores, nós não éramos líderes. A gente não sabia o que era ser um gestor, o que é ser um gestor, né? Um empreendedor, um empresário, um administrador. Então, a gente assumiu, eu tinha aí 21 anos, meu irmão tinha 19 anos, juntamente com a minha mãe. E aí começou o processo de desenvolvimento de líderes. Quando a gente fala de sucessão, você desenvolve as habilidades da pessoa antes da pessoa assumir o cargo. Pensa num cenário lógico, né, ideal. Você se desenvolve para aí sim você estar preparada para aquilo. Eu quero ser um político, então. Eu vou me candidatar. Eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou estar em ambientes que me ajude, que me impulsione, para que aí sim eu esteja pronto, apto e preparado para ser um político. No nosso caso, então, era um processo de diversas frentes, assim, porque a gente assumiu e a gente tinha que se desenvolver assumindo. Era tudo junto ao mesmo tempo. E além da dificuldade de entender um pouco sobre o negócio, né? Então, não era a minha área. Depois que eu vim a fazer design de interiores, que eu me formei, comecei a fazer o curso de arquitetura, parei. E hoje eu vejo que o mais importante de saber de arquitetura e de design de interiores é saber de pessoas, né? Isso é muito mais importante para você ser uma boa líder. Então, a gente começou nesse processo. Então, a Castelo Móveis hoje tem 28 anos.
no mercado, a gente está aí já na segunda geração. Mas se a gente pega em relação a conhecimento de mercado, veio desde a época do meu avô, há 60 anos atrás, que fundou um negócio, e aí passou para minha mãe, enfim. Então, se tem um conhecimento da área, né, de muito tempo. E aí eu e meu irmão encontramos, primeiramente, esse desafio de ser um negócio novo, que a gente nunca tinha tido nenhum tipo de experiência de negócio e nem de gestão. E é aí que começou esse processo de desenvolvimento de liderança minha e do meu irmão, e que eu vejo que é um processo contínuo, né, Lelinha? Assim, não para, não né? Não para. Eu acho que aquela pessoa que fala, não, hoje eu sou 100% um líder formado, 100% um gestor formado. Não, porque as pessoas mudam. O que você tem que ter muito em mente é qual que é o propósito da sua empresa, né? Para onde ela vai? Aonde a gente quer chegar? E isso também eu vejo que é uma dificuldade e é um desafio, porque às vezes as tarefas do dia a dia, a nossa rotina diária de trabalho, a demanda, ela é tão grande que às vezes você acaba não se colocando num papel de gestora e acaba se colocando num papel de executora. A gente tem que saber muito bem diferenciar isso, a execução da gestão. Sim. Então, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas realmente têm essa dificuldade de tentar, do líder, ele realmente ser um gestor e tirar a mão da massa, assim, né? De recuar um pouco, de delegar, de terceirizar. Mas eu e meu irmão, a gente tem uma preocupação muito grande em delegar com responsabilidade. É uma dificuldade, né? Quando a gente já começa a adentrar aí essa coisa de delegar, de equipe, enfim, não é uma coisa simples. Mas ainda falando sobre a questão de quando vocês vieram para Castelo. Então, no primeiro momento, assim que vocês perderam o seu pai, vocês vieram para Castelo Móveis e Decorações, e vocês vieram para a empresa. E ali começou-se um trabalho de entender o que era a empresa e adentrar. E no decorrer de tudo isso, vocês perderam a sua mãe, infelizmente, e aí quando vocês se viram, eram só vocês dois. Você sente que quando você e o seu irmão ficaram, então, absolutamente só, né? Só vocês dois. Você sente que você estava pronta para assumir, né, a empresa? Vocês dois estavam prontos para assumir? Porque nessa altura vocês já estavam dentro do negócio, dentro da empresa há algum tempo. Como é que você sente que foi isso? Então, assim, da primeira vez, que foi quando meu pai faleceu, eu tinha certeza que eu não estava pronta para isso, porque eu não estava dentro do negócio. Da segunda vez, em 2020... na pandemia, quando a minha mãe faleceu, eu me sentia mais preparada. 100% pronta não, mas pelo fato de eu já conhecer o negócio, eu já estava vivendo o negócio aí há 9 anos, eu já tinha essa independência, essa autonomia e essa autoridade. Porque a autoridade, ela é conquistada também. Quando eu assumi um negócio com 21 anos, nova de tudo. Então, assim... tinha funcionário lá que já estava 6, 7, 8 anos, funcionários mais velhos de idade comigo. Então, além de eu não estar pronta, eu era uma pessoa de fora, que numa escala hierárquica eu estava numa posição superior a todos eles, mas que em níveis de conhecimento e de experiência eu estava numa posição inferior. Então, eu tive uma certa dificuldade para poder ter um pouco de autoridade. E isso é só estudo, tempo e experiência. E aí, em 2020, quando veio o falecimento da minha mãe e meu irmão, a gente já estava no negócio, foi mais difícil em relação a termos emocionais e espirituais, porque a gente já não tinha um pai, e aí você perdeu uma mãe com menos de 30 anos, fala, gente... É muito azar, muito. Né? Mas eu não acredito em sorte e azar, eu acredito muito em destino. E vejo que tem um porquê e um motivo por trás disso tudo. Sim. Mas em termos empresariais, quando você já está inserido no negócio, é muito mais fácil para você poder dar conta e dar continuidade, entendeu? Realmente, né? Tirando esse aspecto emocional, que nossa, dá um podcast só disso, né? Dá um podcast só isso. Eu vejo, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar aí parte desse período, e a Rita, né? A Rita é a mãe da Maybi, do Breno.
trouxe vocês para a empresa e acho que fez isso de uma forma muito adequada. Agora, vamos ver sobre um aspecto assim, empresarial, né? Até para quem está nos ouvindo, você poder ajudar aí com a sua experiência. O que você acha que foi muito positivo dentro da maneira como você adentrou, e o que foi negativo? O que você sente que foi muito legal, que você fala, olha, quando eu vim para a empresa, eu tive esse período que me preparou, então, para assumir 100% da operação, isso foi muito legal. E o que você sente que faltou? Porque muitas vezes quando pais trazem os filhos para a empresa, eles trazem, mas eles trazem muitas vezes com limitadores de função. Quer dizer, o filho está dentro da empresa, mas ele não está pronto para assumir. Porque assumir uma empresa não é só estar dentro dela. O que você sente que foi muito positivo, que você diria isso funcionou, e o que você sente que faltou? Eu vou responder a sua pergunta começando por Eu tô lendo um livro que chama Feitas para Durar, que é de um escritor norte-americano que chama Jim Collins. E ele fez um estudo durante 20 anos para poder entender por que tem empresas que duram por tanto tempo no mercado, e porque são as empresas visionárias que ele fala, e outras empresas porque elas têm essa passagem mais efêmera no mercado, que são as empresas de comparação. E ele fala que as empresas visionárias, elas têm... O que define uma empresa não é a ausência de obstáculos, e sim a capacidade dela se transformar e voltar muito mais forte depois de tempos de crise. E eu acho que os tempos de crise, para aquelas empresas que perduram, eles servem justamente para nos ensinar alguma coisa e para a gente ressurgir, para a gente renascer. O que funcionou muito foi o fato de eu e meu irmão da gente ter passado por todos os processos e todas as funções da empresa. Então, quando a gente assumiu, hoje a gente tem equipe de entregadores, montadores, tem equipe de vendas, tem o gerente. Na época, eu comprava, eu vendia, eu atendia, eu fazia pedido, passava pedido. O Breno, hoje que ele é mais o diretor, ele é o diretor financeiro da loja, na época ele fazia entrega, ele carregava, colocava no caminhão, recebia a transportadora, montava. O fato de nós dois termos passado, por todas as funções da empresa, 2, por todos os processos, e o fato da gente ter feito os processos passo a passo, sabe, Aline, de você sentar, abrir no Excel, como receber uma mercadoria. Então, vamos definir o POP, que é o processo operacional padrão desse processo, como receber mercadoria, como atender um cliente. O fato da gente ter participado desses processos, dessas implementações de cada função, de cada tarefa, isso com certeza fez a diferença, assim, da gente estar onde a gente está hoje. Muito mais do que se a gente chegasse numa empresa e já tivesse tudo pronto, tudo moldado, e que se fosse tudo enrijecido. Então, o fato da gente ter participado no processo de criação, desenvolvimento e implementação dos processos, isso fez toda a diferença, com certeza. E o que você sentiu falta? Você fala, poxa vida, isso faltou. Ao mesmo tempo, o fato de não ter isso definido é uma dificuldade, né? Então, assim, fez a diferença da gente estar onde a gente está hoje, mas o fato de não ter isso tudo formatado, tudo pronto, tudo bonitinho, isso também foi uma dificuldade, porque a gente teve que reescrever a empresa, né? Então, assim, tinha aquela questão, missão, visão, valores, está tudo pronto, beleza, está formatado, mas aonde que está escrito como que faz para vender? Aonde que está escrito como que faz para faturar X mil por mês? Aonde que está escrito? Então, a gente que teve que escrever esses processos e através de ajuda de consultorias e de outras empresas, nós refizemos a empresa do zero. Então, ao mesmo tempo que isso foi benéfico, porque nos moldou e nos formou, foi uma dificuldade, porque a gente teve que aprender a fazer os processos, né? A gente teve que aprender a estruturar a empresa. Então, ao mesmo tempo que foi positivo, também foi uma dificuldade que a gente encontrou com certeza. Quer dizer, vocês passaram por todos os processos e entenderam a dinâmica de todas as funções. Isso é uma coisa muito legal, porque a partir do momento que você sabe, que você conhece, você sabe exigir, cobrar, pedir, né?
Agora, por outro lado, quando você diz que o que faltou eram as coisas estar estabelecidas, você diz em relação a funções. Então, por exemplo, vocês faziam parte de tudo, mas não pertenciam a um cargo específico. Exato. Também eu vejo que é uma dificuldade da empresa familiar em você colocar limites. Né? Ainda tem aquele tabu que a empresa familiar, o dono faz tudo. E no começo era assim mesmo, né? O dono fazia tudo. Mas conforme a gente foi crescendo, então, hoje a gente expandiu o quadro de funcionários, expandimos o prédio físico, né? O depósito mudou de lugar, a gente construiu um depósito maior e tudo mais. Então, conforme você vai crescendo, vai chegando a sua consciência do tanto que é importante você colocar em caixinhas mesmo, né? E definir, e delimitar essas funções. E eu vejo que todo empresário no começo, ele faz de tudo. E isso é maléfico, porque primeiro você perde qualidade, você não tem qualidade de execução de serviço, de execução de trabalho, e você perde tempo. E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo a definir essas funções, essas tarefas, e só delegando, só construindo com uma equipe que você consegue crescer. Senão o crescimento ele fica totalmente limitado, e além dele ficar limitado, você perde a qualidade, porque não dá conta. Então eu vejo que isso é fundamental também, de você ter uma equipe que te ajude, que esteja alinhado com o seu propósito, que esteja alinhado com a cultura da empresa, para continuar nesse processo de crescimento. E como fazer essa equipe, né, estar alinhada? É todo dia. É todo dia, é sentar, é conversar, é alinhar, é escutativa, é ouvir, é falar quando for necessário, é feedback, é entender o mercado, é entender o cliente. Então, é um processo. E isso a gente foi entendendo do quanto que era necessário. Muito mais necessário do que eu saber fazer uma ambientação. É muito mais importante também eu saber fazer uma gestão de pessoas, né? E isso a gente foi entendendo no decorrer da caminhada. Isso nunca ninguém chegou para mim e falou assim, ó, desenvolve assim. Não, a gente foi nos desenvolvendo no decorrer do caminho, entendeu? E eu vejo, bom, nós estamos falando de sucessão familiar, de dificuldades, do que deu certo e do que não deu certo. Agora, é importante, gente, ressaltar aqui que nós estamos falando com uma pessoa que recebeu uma empresa e que vem fazendo com que essa empresa cresça. Quer dizer, nós estamos falando de uma sucessão de sucesso. É muito importante dizer isso, né? Por quê? Porque a empresa que você assumiu, ela vem ano a ano crescendo. Quer dizer, vocês tiveram todo esse processo de assumir a empresa, de assimilar tudo isso e criar uma condição nova da empresa, eu não digo de perdurar a empresa. Hoje a Castellum Móveis é muito mais do que isso. Vocês vêm crescendo a empresa. Quer dizer, você além de lidar com toda essa coisa de... Bom, gente, nós estamos falando sobre o aspecto empresarial e nós não estamos aqui ressaltando a parte emocional, né? Que vocês sofreram aí um baque muito grande e não adianta falar que não impacta, porque impacta, né? Como é que você... Eu quero falar um pouquinho do crescimento da Castellum, como é que você fez isso, mas antes, vamos fazer um parênteses. Como é que vocês, né, você e o seu irmão, lidaram com a questão emocional e com a dor da perda, que foi uma perda repentina, e ainda assim deram conta de tocar o negócio? É enlouquecedor, né? Se a gente for analisar por viés racionais, não tem explicação, é enlouquecedor e você não encontra forças. Aí que eu vou pro aspecto da espiritualidade, porque eu acredito muito num propósito, né? Eu acredito muito em Deus e nessas horas a gente tira força. Eu acho que Deus nos dá força, cada um com a sua religiosidade, também quem não acredita em religião, apenas em espiritualidade, em algo maior, uma força maior, uma energia maior que vem lá de cima, pode chamar de Deus, de Jesus Cristo, do que for. Mas é o que eu acredito, que tem um propósito. E hoje eu consigo enxergar esse propósito com muito mais clareza, assim. Eu vejo que eu precisei passar por tudo isso que eu passei para eu chegar hoje, Maybi mulher, para eu ser o que eu sou. De níveis de maturidade,
de níveis de clareza mental, de níveis de consciência. Se a gente estivesse conversando há 5 anos atrás, é claro que eu não ia conseguir enxergar isso, porque você está enfrentando a dor do luto. Mas tudo na vida eu entendo que é um processo. E se a gente pula alguma fase do processo, você acaba se perdendo. Então é degrau após degrau. Se você está num degrau, você quer pular 3 degraus, a chance de você cair é grande. Então assim, é de você entender, internalizar a dor, aceitar a dor, porque eu vejo que muitas pessoas tentam evitar o contato com a dor, tentam fugir da dor como uma maneira de autodefesa, como uma maneira de evitar o sofrimento, porque ninguém quer sofrer, Lelinha. Quem que fala que não, eu tô no mundo para sofrer, eu mereço sofrer? Ninguém quer sofrer. Então, o fato da gente camuflar a dor é uma maneira da gente se defender e de evitar o sofrimento. Mas aí vem muito trabalho e processo de terapia, de autoconhecimento, de buscas espirituais, pra gente encontrar forças, pra gente poder seguir. Outra coisa também que eu vejo que é fundamental, ter um sócio de confiança, que no meu caso era o meu irmão. Eu vejo que se eu estivesse sozinha no negócio, eu teria fechado as portas. E vice-versa. Então, o fato de você ter uma pessoa que você pode contar do lado, que no caso é o meu irmão e é o meu sócio, isso fez toda a diferença. Então, um dia que eu não estava bem, ele me cobria, o dia que ele não estava bem, eu o cobria. E é muito bacana, né? Quem tem um braço direito do lado no negócio. Eu acho que deixam as coisas mais leves, mais fáceis, mais fluidas, e principalmente quando são perfis diferentes, né? Então, a gente tem o meu perfil, quando a gente fala de teste DISC, né? Meu perfil é dominante e influente, do meu irmão é estável e conforme. O meu perfil já é muito mais da intuição, da comunicação, da decoração, e do meu irmão muito mais racional, processual e raciocínio lógico, né? Meu irmão é feito de processos, né? Eu sou feito no feeling, então eu acho que esse balanceamento, esse equilíbrio, ele é muito saudável em qualquer empresa. E tê-lo ao meu lado, com certeza, foi fundamental para a gente superar esse luto. E eu vejo que o luto, ele nunca vai estar 100% superado, né? A ferida, ela nunca vai estar, você sabe disso, nunca vai estar 100% cicatrizada. É um processo, ela tá lá. A ferida, ela existe. Às vezes ela abre um pouquinho, aí às vezes cai uma água um pouco quente nela e dá aquela dor um pouco mais sofrida. Aí depois ela cicatriza. Tem momentos que você nem lembra que ela tá lá. Você só olha e fala, nossa, a ferida existe. Mas a ferida tá lá, ela faz parte de você, ela faz parte da sua história. Só nós não podemos negligenciá-la. E tudo isso que eu contei foi fundamental nesse processo de superação. Porque, Lelinha, a gente não consegue separar a Maybi profissional da Maybi pessoal. Quem fala que sabe separar, não, eu sei, nós somos um só. Eu sou corpo, mente e alma no único indivíduo, né? Então, a Maybi da Castelo Móveis, a Maybi empresária, a Maybi bailarina clássica, a Maybi praticante de yoga, que busca espiritualidade, isso é tudo uma coisa só. Até porque os processos criativos que eu tenho nas aulas de balé, nas aulas de yoga, isso me auxiliam na loja também. Visitas que a gente faz em viagens, que vai em bons hotéis, isso me traz um olhar mais inspirador para dentro do meu negócio. Então, nós somos um só. E seria ingênuo da minha parte negligenciar esse luto em relação ao negócio, né? É claro que influenciou. Mas a gente conseguiu superar, crescer. Estamos crescendo cada vez mais, né? Ontem mesmo contratamos mais um vendedor, então o nosso time de vendas está crescendo. Contratamos mais um auxiliar do depósito. Ganhamos prêmios de melhor loja de imóveis de Ribeirão Preto, né? Então a gente foi reconhecido 3 vezes pelo público. Um como melhor loja de imóveis e outros 2 como loja de imóveis mais lembrada, de alto padrão, de Ribeirão. E isso tudo é fruto do nosso trabalho. E eu vejo, Lelinha, a gente vai falando sobre vários assuntos, né? Porque uma coisa vai linkando na outra, mas essa questão dos prêmios que a gente ganhou de melhor loja de imóveis e de loja de imóveis mais lembrada, vem muito do trabalho que a gente vem fazendo também, não só no físico, mas no digital também, né? Então, eu falo que a Castelo Móveis, ela foi precursora de loja de imóveis em Ribeirão Preto. A gente começou com essa questão do digital há 10, 11 anos atrás, com o Instagram, com o Facebook, com as matérias da agência. E hoje todo mundo faz, mas o que a gente fez lá atrás
foi algo que nos ajudou e nos impulsionou a estar onde a gente está hoje, entendeu? E você trouxe tantas coisas importantes. É que é aquilo que você falou, uma coisa vai linkando a outra. Eu acho que para cada ponto que você trouxe, eu tenho... A pergunta foi de espiritualidade, mas eu já entendo digital. Mas assim, é porque uma coisa linka a outra e todas elas são muito importantes, né? Quando você fala, por exemplo, da questão da sociedade, do braço direito do seu irmão, gente, só isso já daria um podcast, porque as pessoas, elas trazem o sócio como um problema. Meu Deus, ter um sócio. E eu achei fantástico a sua posição de dizer, é isso que é legal e isso foi fundamental para o nosso sucesso. Então eu acho sensacional abordar esse tema também. Eu concordo muito com você e acho que essas diferenças de vocês dois é um casamento perfeito de uma sociedade, quando duas pessoas se completam. E levando em conta que nós estamos falando de sucessão familiar e que esse sócio é seu irmão, gente, é espetacular e eu acho que a gente não pode deixar passar batido nesse tema de maneira nenhuma, porque as pessoas trazem de uma maneira geral como se isso fosse um grande problema. O sócio é um problema. Deus me livre de uma sociedade. E você trouxe um outro lado, um viés maravilhoso, que é assim, não, ter um sócio que você confia, que você tenha sintonia, que te complete, é maravilhoso. Lelinha, ter um sócio é maravilhoso a partir do momento que os propósitos eles estão muito bem alinhados. E quando eu falo de propósito, é propósito pessoal também, não é só o propósito da empresa, né? Então, missão, visão, valores da Castelo Móveis, isso não só eu e meu irmão a gente tem que estar alinhado, como eu, meu irmão e todos os colaboradores, né? E o que o colaborador tem, a relação que o colaborador tem com a gente também é um tipo de sociedade. É dar e receber. A sociedade, ela é isso, ela é dar e receber e é um trabalho em conjunto. Então, se você não tem esse ideal muito claro, muito bem definido, se você não sabe aonde você está, aonde você quer chegar, o que você passou, o que você leva para o lado positivo e para o lado negativo, realmente as sociedades elas estão fadadas a declinar e a ter um fim, entendeu? E uma coisa que minha mãe sempre falava muito, não deixe com que influências externas pessoais atrapalhem e atinja a relação de vocês aqui dentro da empresa. Porque eu vejo também um dos maiores erros das empresas é você ir colocando gente da família. Coloca um amigo, coloca a tia, coloca o namorado, coloca o marido, coloca a mulher. E aí você vai tomando uma proporção que cada um começa a ter um interesse individual pessoal maior do que o interesse da empresa. E é isso que dá errado. Então, quando eu e o Breno, a gente está na Castelo, a gente coloca os nossos interesses pessoais de lado e fala, não, qual que é o nosso interesse maior profissional? Não é interesse da Maybi e do Breno, é interesse da Castelo. Então, isso tem que estar muito bem alinhado e através de um planejamento anual para a gente poder saber onde a gente vai. Então, agora o segundo semestre, a gente vai para setembro. Como que vão ser os próximos meses? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Em relação a vendas, reforma, né? O processo de expansão, o processo de crescimento. Porque, Lelinha, se isso não estiver muito bem alinhado, aí com certeza a sociedade ela vai ser mais maléfica do que benéfica. E quando você tem dois sócios com perfis diferentes, aí é maravilhoso, porque você consegue chegar sempre num ponto de equilíbrio e sempre no meio termo. Como nós somos uma empresa familiar pequena, o processo de tomada de decisões ele é muito mais fluido e muito mais rápido, né? Se você pega uma empresa maior, tem um nível de burocracia muito maior, então você tem um pouco mais de dificuldade para tomar as decisões. Em empresas pequenas, a tomada de decisão ela acaba sendo mais rápida, mais ágil, e isso também acaba beneficiando o negócio, que você acaba não perdendo o time. Mas, ao mesmo tempo, sempre depende de mim e dele. Então, às vezes, uma coisa que eu quero A, ele quer B, não tem um terceiro voto para desempatar, né? Se você pega uma sociedade de 3 pessoas, o terceiro desempata. Uma sociedade de apenas 2 pessoas, não tem um voto de Minerva. Então, ou você senta e chega num consenso, ou você fica naquele embate de decisões, né? Você não consegue chegar numa conclusão nenhuma, porque são só 2 pessoas. E aí que tem que ter um nível de maturidade muito grande para poder resolver. E digo mais, tem que ter um nível de maturidade muito grande para você não levar para o lado pessoal. Porque além de sócios, nós somos irmãos. Então, se você também não souber lidar com isso,
além de você perder o sócio, você perde um membro da família ou perde um amigo, que é uma história muito comum, que a gente ouve muito falar de pessoas que tiveram experiências negativas na sociedade e que acabaram perdendo não só o sócio, como também o amigo ou o membro da família. Né? É exatamente isso, né? Perde a família, perde o amigo, mas também, por outro lado, quando dá certo, você ganha vitalícia. Você ganha um aliado, um cúmplice, você crescer junto, prosperar junto. Tem muitas histórias, né? De insucesso, de brigas, mas as histórias de sucesso são maravilhosas. Você veja que no caso de vocês, a Castelo vem crescendo ano a ano. Vamos agora falar um pouquinho desse crescimento, né? Como é que foi? Quer dizer, vocês receberam a empresa, passaram por esse processo da sucessão familiar, assumiram a empresa, as dificuldades, tudo isso que você trouxe até aqui, e não só deram conta de assumir, como vocês viraram uma página trazendo uma nova história para Castelo. Como é que foi essa virada, né? Como é que está sendo essa virada? Como é que está sendo pegar Castelo? Porque o mundo mudou, né, Maybi? O mundo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, não é o mesmo mundo de hoje. Você falou sobre aí o mercado digital que vocês foram pioneiros, mas vamos falar de uma maneira geral. O mundo de 20 anos atrás era outro, ter uma loja 20 anos atrás era diferente de uma loja de ter outro. Dentro deste crescimento, baseado na sucessão familiar, baseado nessa chegada de vocês na empresa, baseado também nessa mudança de um mundo novo, como é que você vê esse crescimento? Você acha que esse crescimento, esse sucesso é devido a quê? A que comportamento? O que você diria que você poderia pontuar como pontos positivos para quem nos ouve, né? Para seguir esses passos, digamos assim. Lelinha, valorização do próximo. Isso é uma coisa que vem de casa e que a gente consegue reaplicar na nossa empresa. Esse crescimento, um dos principais motivos é a nossa capacidade de valorizar o ser humano como indivíduo, como pessoa, como profissional. Lá na loja, a gente tem diversos programas de capacitação e de treinamento dos nossos colaboradores e de valorização da pessoa, né? Então, de incentivo, a gente custeia e financia a graduação de administração de empresas, graduação em arquitetura, cursos de oratória, até terapias a gente já pagou, né? Terapia, coach. Então, a gente valoriza muito o próximo para que ele tenha ferramentas para se desenvolver. Então, o nosso crescimento, com certeza, ele está atrelado na maneira como a gente olha para o outro, na maneira como a gente cuida do outro. E quando eu falo outro, não é só o colaborador. É atenção nos detalhes com o cliente, com o parceiro, com o motorista, que é muito engraçado, porque quando a gente assumiu há 12 anos atrás, não se falava muito disso, né? Hoje, né, é muito mais comum a gente falar de valorizar o outro, de valorizar o ser humano, dessa questão da humanização, né? A gente sempre teve esse lado humanizado na empresa. E eu acho que quando você pensa no ser humano, o lucro ele acaba sendo consequência, né? O lucro como um resultado final e não como objetivo. O nosso objetivo é a valorização do ser humano, é proporcionar ambientes e momentos de lazer, momentos de qualidade de vida para o outro através da venda dos nossos móveis e, consequentemente, a gente lucrar. Eu acho que o fato da gente nunca ter tido o lucro como objetivo e sim como resultado final, isso deu muito mais sentido no nosso modelo de negócio e a gente vê pessoas fazendo cada vez mais o que a gente faz, que é isso de você proporcionar momentos de experiência diferenciados e diferentes, não só para os colaboradores, como para os nossos clientes. Então, vou te dar um exemplo. Uma cliente, estou sabendo que a cliente comprou os móveis e que ela vai casar. Então, no dia da entrega, surpreenda a cliente, né? Primeiro, entenda quem que é esse cliente. Entenda sobre a realidade dele. Não é só a venda pela venda. Não é só vender um sofá e depois você nunca mais ter contato com o cliente. Entende para onde esse sofá vai. Quem que é esse cliente? Quais são as dores dele? Como que é a rotina?
qual que é a necessidade, como que é o dia a dia. E aí você vai entendendo quem que é essa outra pessoa que está desse lado. Você vai criando essa conexão, vai criando essa empatia. Então você pega essa cliente que vai casar e a gente entrega os móveis e surpreende a cliente mandando um buquê de flor, com uma carta à mão. Eu lembro que no começo eu fazia todos os colaboradores escreverem a assinatura na cartinha. Então, querida cliente, desejamos felicidade, boa sorte nessa sua etapa, nessa sua jornada, que você seja muito feliz agora com o seu casamento e que você seja muito mais feliz com os móveis novos. Então, sempre de associar e anexar os móveis ao momento de vida que aquele cliente está vivendo. Isso faz toda a diferença, Lelinha, porque vender móvel, toda empresa pode vender, qualquer empresa pode vender. Ainda mais hoje em dia que a concorrência está cada vez mais acelerada. Se você pega nos últimos 2 anos, abriram 7 lojas de imóveis em Ribeirão, sabe? Então a concorrência ela tem sido cada vez maior, e não só a concorrência física, hoje a gente também enfrenta a concorrência virtual, digital. Então isso fez e continua fazendo a Castelo crescer. E às vezes quando eu penso em me perder um pouco mais no caminho e quando eu penso em desistir, eu falo, não, são tantas casas, são mais de 12 mil clientes que nós vendemos nesses 28 anos. Então, é tanta gente que a gente faz a diferença, e quando você entra quando o cliente entra na loja e fala que o pai e a mãe compraram há 22, há 23 anos e que ele está indicando por filho, ou que o avó comprou há 27 anos e que o sofá está lá ainda. Então, é isso que faz ter sentido, é isso que é o motor que continua funcionando para que a gente consiga continuar indo sempre para frente, sabe? É esse sentido, é esse diferencial do nosso tato com o outro. Que isso não pode se perder, porque a partir do momento que isso se perde, você se iguala aos outros. Eu acho que aí você... Nossa, já costurou outro ponto, né? A Castelo Móveis, um dos grandes diferenciais dela é porque ela é diferente dos outros. Lelinha. E o crescimento ele acaba sendo uma consequência, assim. Você está acompanhando... Tem épocas de promoção que a gente vende tanto que a gente não dá conta. A gente fala, gente, temos que parar de vender porque a gente está vendendo muito. Então, e é um processo onde já se viu uma empresária falar isso, né, Lelinha? Temos que parar de vender porque a gente está vendendo muito. Mas a gente está nesse processo de crescimento e é um processo que ele tem que ser junto. Você tem que se estruturar para crescer ou crescer para estruturar. É uma coisa que ela tem que vir junta, né? O crescimento, a estruturação e o desenvolvimento, porque a gente também tem que contar sempre com o desenvolvimento e a capacitação das pessoas, porque a Maybe não pode estar 100% em todos os lugares ao mesmo tempo. Que quisera eu poder atender todos os clientes e estar em todas as entregas, mas eu não posso. Mas tem um pouquinho da Maybe, um pouquinho da Castelo, no Márcio da entrega, no Felipe da entrega, no Luiz do depósito, na Rose no atendimento, na Miriam. Tem que ter um pouquinho de nós e um pouquinho da empresa neles para que eles possam disseminar e espalhar um pouco disso, né? Então, na loja, serve um mix de castanhas, monta uma bandeja com uma flor natural, um pão de queijinho, um bolinho caseiro, para você poder deixar com que o cliente se sinta mais em casa, se sinta mais à vontade. A nossa equipe de entregas, que ela é sensacional, os meninos montam o móvel na sua casa, limpa, deixa o ambiente pronto, não deixa papelão rasgado, jogado, plástico bolha, não. É a experiência que ela é completa do início ao fim. E é uma responsabilidade muito grande, né, Lelinha? Porque a gente está dentro da casa dos clientes. Não é uma compra de um Mercado Livre que você compra, entrega amanhã e o cara deixa na porta da sua casa. Não, é pro móvel realmente fazer parte da história do outro, né? Eu brinco que numa mesa de jantar, o tanto de coisas que podem acontecer na mesa de jantar, né? Você fala que está grávida, que você conseguiu um aumento, o tanto de notícias maravilhosas que são compartilhadas numa sala de jantar, o tanto de momentos prazerosos que você tem em família, com os amigos, ou sozinho às vezes, né? O móvel ele faz parte disso. O móvel ele também serve para ser compartilhado, né? Para ser partilhado, para se usar, né? O móvel ele tá lá para usar e para te proporcionar qualidade de vida e felicidade. E é isso que a gente quer fazer, realmente
parte da história das pessoas. E é essa atenção nos detalhes que fez a gente crescer. E mais uma vez, o nosso objetivo nunca foi o crescimento. O nosso objetivo ele sempre foi realmente fazer a diferença da vida das pessoas. E o resultado final, a consequência disso, ele é o crescimento. E eu tenho certeza que vai continuar sendo por muito tempo. Eu tenho certeza. Porque vocês não param, né? E eu acho que o bacana é justamente esse gás que você tem na parte que lhe cabe, digamos assim, e o Breno na dele, enfim, né, nesse conjunto dessa sociedade que vem dando, que dá muito certo, vocês não ficam estacionados. Agora, por mais que você tenha assumido a loja sozinha, você e seu irmão, que é seu sócio, você já está há algum tempo, você teve a oportunidade de estar dentro da empresa numa mudança do mundo, digamos assim, porque o mundo vem mudando, inclusive o varejo, né? Você mencionou o mundo digital, o mundo virtual. Então, e você vem de uma família do mundo moveleiro, por mais que estivesse longe dele. O que você diria, na sua opinião, como empresária? Você é uma menina jovem, mas você tem uma experiência de algum tempo. O que você diria que você acha que é o que mais mudou? Eu sei que tem muitos itens, né? Talvez seja difícil você dizer um, né? Você pode ser que você diga, poxa, Lely, mas tem tanta coisa. Mas o que você diria que você considera o mais importante, o mais relevante, o que mais chama a atenção para você, o que mais mudou ao longo desses últimos 10, 15 anos aí? Bom, vou falar de 2 pontos. Primeiro ponto, o comportamento do consumidor. Mudou? Com certeza. Em relação a tempo de espera, tempo de resposta, tempo de retorno, tempo de resolução. Hoje, e quando eu falo consumidor, eu me incluo nessa porque eu sou uma consumidora também. Você Sim. é uma consumidora, né? A gente busca hoje praticidade. E numa vida com multitarefas, multidemandas, o que a gente menos quer é perder tempo. E o que a gente mais quer é ser eficiente. E hoje se vende muito, né? Esse mito da produtividade, esse mito da eficiência, esse mito da mulher que ela é aquela mulher empoderada, que ela faz tudo ao mesmo tempo, ela tem que ser uma ótima mãe, uma ótima empresária, uma ótima empreendedora. Então a pessoa não pode perder tempo, porque para você dar conta de uma vida com tantas demandas, você não pode perder tempo. Eu tô aqui, como meu celular vai tocar daqui a pouco, porque 4 e pouco eu tenho outra reunião. É tudo muito cronometrado, né, Lelinha? A gente acorda já com obrigações de checklists para cumprir no nosso dia a dia e com uma lista de demandas. Então, se você não se organiza e não se planeja, você não consegue dar conta. Então, isso para mim mudou muito. O time do consumidor. Hoje, manda uma mensagem no Instagram da loja, a gente tem uma auxiliar de vendas que responde esse Instagram. A resposta ela tem que ser de 10 a meia hora no máximo. Porque já aconteceu de demorar às vezes mais de meia hora e o cliente ligar e falar assim, ó, eu mandei uma mensagem perguntando, me responde. Então, gente, que loucura isso, né? Isso assim, perguntando o valor de uma cadeira, que é algo que, 40 minutos para você responder o valor de uma cadeira, mas a gente já entendeu que não é o suficiente, que você tem que responder o mais rápido possível, no máximo até meia hora, e a resposta da maneira mais completa possível. Então, o tempo do consumidor, às vezes a pessoa não tem tempo para ir na loja para sentar num produto, mas até que ponto esse produto ele não é importante para você e para sua família? Você não tem pelo menos meia hora para você sentar no sofá, para você sentir, para ver se essa compra ela vai ser bem feita, porque o sofá vai durar por 10, 12, 15 anos. Mas às vezes a pessoa não quer que o sofá dure por tudo isso, Lelinha. Não. Às vezes não quer, porque viaja muito, trabalha muito, não para em casa, ou então tá sempre mudando de local. Então, às vezes, ela nem tá tão interessada para que o sofá dure por tanto tempo. Então, para mim, a primeira mudança é a mudança do comportamento do consumidor, e a gente associa muito em relação à impaciência e à falta de tempo, com certeza. E o segundo é a mudança tecnológica, né? Que se a gente não acompanhar essas mudanças, você vai ficando para trás. Então, a tecnologia está cada vez mais presente no mobiliário. Então, a gente tem sofás com comando Alexa, sofás com conexão do Bluetooth, sofás que por comando de voz, o sofá faz tudo por você. Ah lá, meu alarme tocando, inclusive, Gil, aperta aí.
sofás que fazem tudo por você. Então, o sofá ele deita, o sofá ele levanta, o sofá ele acende a luminária só de você falar, pelo comando de voz. Então, a tecnologia ela proporciona muito mais conforto e melhora a experiência do nosso consumidor. Então, tecnologia atrelada a produto e tecnologia atrelada a processos também, né, Lelinha? A gente tem aí diversos aplicativos ou ferramentas vinculadas à inteligência artificial que você consegue entender muito mais o perfil do consumidor. Então, quem que é esse consumidor que está entrando no meu site? Quem que é esse consumidor que está entrando no meu Instagram? Vamos mapear, vamos ver quem que é ele, qual que é o perfil de consumo dele, qual que é a capacidade financeira de consumo dele. Então, hoje essas ferramentas e esses aplicativos que a gente tem disponíveis nos auxiliam para que a gente entenda melhor quem que é o nosso consumidor, o que ele está buscando, né? Quem que ele é. Então, a tecnologia atrelada ao produto e ao processo, isso também com certeza fez e faz cada vez mais a diferença. Só que a gente ainda não deixa de lado a experiência presencial, a experiência sensorial. Isso é uma coisa que não mudou e que não vai mudar. Pelo menos pelos próximos anos, essa questão de você estar na loja, de sentir o tecido, sentir o conforto, sentir a densidade, tocar, a questão da consultoria, porque não é só vender um móvel, então de você ir até a casa do cliente, medir, fazer um projeto, ainda não tem um humanoide, né? Que vá até a casa do cliente, que meça, que entenda qual que é a dor dele, que entenda para onde que vai esse sofá e que faça a melhor proposta e a melhor sugestão. Aplicativos que fazem projetos, tem até alguns de simulação de realidade, né? Que você tira a foto do ambiente, foto do projeto, do móvel e insere o móvel dentro da realidade, dentro da foto dele. Isso até existe aplicativos que façam, mas o fato da pessoa ir lá e entender o que o outro precisa, isso ainda não teve nenhuma alteração e vai continuar não tendo por um bom tempo. Que bacana, adorei. Ficaríamos horas, mas seu despertador tocou. Querida, eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para você e para o seu irmão, né? Para essa dupla de sócios da Castelo Móveis e Decorações, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Não é à toa que você está aqui no nosso podcast, e a gente começou ele justamente para trazer aquelas pessoas que têm dificuldade. Vocês são símbolo de sucesso. E é por isso que a gente queria ouvir, né? Como conseguir superar tudo isso, como conseguir passar por tudo que vocês passaram e prosperar, crescer. Então, eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho seu, trabalho do seu irmão, esse trabalho que vocês vêm fazendo, a maneira como vocês assumiram a empresa, a maneira como vocês vêm desenvolvendo a empresa, priorizando e valorizando, né, sempre o que você falou inúmeras vezes aqui, as pessoas, esse carinho que vocês têm pela equipe, pelo colaborador, pelo cliente, essa valorização do ser humano num mundo tão digital. Então eu quero te dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso, dizer que esse sucesso é merecido, é totalmente mérito de vocês, e te pedir uma consideração final aí para quem nos ouviu até aqui e que tem dificuldades como empresário, dificuldades na sucessão, um recado final para as pessoas levarem para a vida. Tenha muito claro o que você quer para você e para sua vida. Estabeleça essa meta, estabeleça esse objetivo e não deixe que nada nem ninguém e que nem os imprevistos te tirem do seu caminho. O caminho é só seu, ninguém pode fazer por você, ninguém pode trilhar por você. Tenha isso em mente de maneira muito bem clara. Siga com determinação e com Deus no coração, que com certeza o que é seu tá guardado em algum cantinho do universo aí, Lelinha.